O Brasil todo estava de olho hoje em Brasília, onde a primeira turma do STF analisava uma denúncia contra Jair Bolsonaro. Ao fim da sessão, houve uma decisão unânime. O ex-presidente e mais 7 aliados foram tornados réus por crimes como tentativa de golpe de Estado nos atos do dia 8 de janeiro de 2023 em Brasília. Reportagem diretamente da capital federal, de Bruno Pinheiro. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade tornar réus o ex-presidente Jair Bolsonaro e 7 aliados. Eles são acusados por uma suposta tentativa de golpe em 2022, após a vitória do presidente Lula nas eleições. No julgamento desta quarta-feira, o relator, ministro Alexandre de Moraes, votou para aceitar a denúncia e foi acompanhado pelos ministros Flávio Dino, Luiz Fux, ministra Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. Para o relator do caso, a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República expôs, de forma detalhada e coerente, os fatos criminosos envolvendo os acusados. Na hipótese em análise, a Procuradoria-Geral da República, nos termos do artigo 41 do Código de Processo Penal, descreveu satisfatoriamente os fatos típicos e ilícitos com todas as suas circunstâncias, dando aos acusados o amplo conhecimento dos motivos e das razões pelas quais foram denunciados. O ministro ressaltou ainda que 6 dos 8 advogados que fizeram sustentação oral na terça-feira reconheceram a gravidade dos fatos ocorridos no dia 8 de janeiro. Moraes lembrou ainda que os atos não foram um passeio no parque. Absolutamente ninguém que lá estava passeando. E ninguém estava passeando porque tudo estava bloqueado e houve necessidade de romper as barreiras policiais. Já o ministro Flávio Dino rebateu a alegação de que os atos do 8 de janeiro foram compostos por velhinhas rezando com bíblias. Em seu voto, Dino declarou que as pessoas não haviam ido rezar na frente do Congresso Nacional. A Constituição não fala em pessoas armadas, grupos armados. Porque há, às vezes, essa ideia, não, mas fulano de tal estava apenas com uma Bíblia. Eu, de fato, ministro Alexandre, imagino, pela minha fé religiosa, que se a pessoa passa em frente à Catedral de Brasília, nos edifícios mais belos da arquitetura do mundo, e resolve rezar, ela não vai rezar na frente do Congresso Nacional. Ela entra na catedral e lá reza, ora, pode. Aliás, Deus é onisciente, onipotente, está em todo lugar. Então, não precisa vir na Praça dos Três Poderes para fazer orações. Então, pouco importa se a pessoa tinha ou não uma arma de fogo ou uma arma branca. O que importa para fins de debate da classificação jurídica é que o grupo era armado. O terceiro a votar a favor da aceitação da denúncia, o ministro Luiz Fux, fez algumas observações sobre um caso relacionado à acusação da PGR. Uma delas se refere à dosimetria da pena aplicada a uma das acusadas pelos atos do 8 de janeiro. Com o posicionamento do ministro, a primeira turma da corte formou maioria para tornar réus o ex-presidente Jair Bolsonaro e os outros aliados. Se a dosimetria ela é inaugurada pelo legislador, a fixação da pena é do magistrado. E o magistrado o faz à luz da sua sensibilidade, do seu sentimento em relação a cada caso concreto. Na sequência, a ministra Carmen Lúcia falou por cerca de 20 minutos e relembrou os efeitos da ditadura. Se é fato que naquele dia, na frente ou dentro do Supremo, ou do Palácio do Planalto, ou do Congresso Nacional, não morreu alguém, ditadura mata. Ditadura vive da morte, não apenas da sociedade, não apenas da democracia, mas de seres humanos de carne e osso, que são torturados, mutilados, assassinados toda vez que contrariar o interesse daquele que detém o poder para o seu próprio interesse. Seguindo o rito da Suprema Corte, o presidente da turma, ministro Zanin, foi o último a votar. Em 5 minutos, Zanin acompanhou o relator Alexandre de Moraes e ainda pontuou que a denúncia não está amparada exclusivamente em uma delação. Longe de ser uma denúncia amparada
exclusivamente em uma delação premiada. O que se tem aqui são diversos documentos, vídeos, dispositivos, enfim, diversos materiais que dão amparo àquilo que foi apresentado pela acusação. Com a decisão unânime pela primeira turma, todos os denunciados se tornaram réus. Além de Bolsonaro, estão na lista o ex-tenente-coronel Mauro Cid, o ex-ministro Walter Braga Neto, Augusto Heleno, Gabinete de Segurança Institucional, Anderson Torres da Justiça, Sérgio Nogueira da Defesa, além do ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, e o ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, Alexandre Ramagem, que também é deputado federal pelo Rio de Janeiro. Primeira participação dos nossos comentaristas aqui no Jornal Jovem Pan, Dora Kramer e Cristiano Vilela conosco. Dora, boa noite para você, bem-vinda. Bom, o resultado já era esperado, a gente falou muito já nos últimos dias e eu queria que você destacasse o que mais chamou a atenção dos votos dos ministros, as divergências em relação a Luiz Fux com alguns temas apresentados pelos demais ministros. Bom trabalho, Dora, bem-vinda. Boa noite, Thiago. Boa noite, Vilela. Boa noite a todos. Eu acho que, em primeiro lugar, é importante destacar o ineditismo desse tipo de julgamento, né? Porque é a primeira vez que um ex-presidente da República e militares de alta patente são julgados, sentam nos bancos dos réus e por um crime, sob acusação de crimes que significam um rompimento do pacto feito há 46 anos pela anistia, que foi o que possibilitou o início da transição democrática. A transição democrática exatamente que visava garantir a estabilidade institucional. Então é disso que se trata. A acusação é essa, do rompimento daquele pacto. E hoje, na verdade, os ministros ali explicaram didaticamente por que consideraram que a denúncia da PGR tem elementos, indícios fortes o suficientes para justificar a abertura de um processo, que agora vai começar. Agora é saber quem fez o quê, quando, como, por quê e estabelecer as responsabilidades de cada um. O que me chamou a atenção ali foi que no dia anterior os advogados de defesa falaram muito, tentaram desqualificar muito a delação do tenente-coronel Mauro Cid. E hoje os ministros deixaram muito claro que eles consideram que na peça acusatória há meios de prova que vão muito além da delação do ex-ajudante de ordens do Jair Bolsonaro. Portanto, essa estratégia parece que não vai dar certo. Quanto à divergência do ministro Luiz Fux, tenho a impressão que não vai, quer dizer, pelo menos pelo posicionamento até agora, né, gente? Porque agora é que o jogo vai começar de verdade. Tenho a impressão que ele assenta divergência, mas não necessariamente isso afeta o resultado, a votação do resultado de um modo geral. Daqui a pouco a gente fala sobre as reações de Jair Bolsonaro. Agora você, Cristiano Vilela. Vilela, boa noite, bem-vindo. O seu radar jurídico acompanhando esse julgamento. Ontem nós tivemos as explicações das defesas dos envolvidos e agora o julgamento propriamente dito, a análise dos ministros. Tudo bem, Vilela? Bem-vindo. Exatamente, Thiago. Uma ótima noite a você, a Dora, a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Como a Dora bem adiantou, já era realmente algo esperado. Todo o meio político e o meio jurídico já esperava essa aceitação da denúncia por parte do Supremo Tribunal Federal, até porque se trata de um primeiro momento onde não é necessário ficar provado a culpa dos agora réus, dos então denunciados. Bastava realmente a existência de elementos que pudessem dar a interpretação de que seria necessário um julgamento efetivo sobre o caso, e isso já desde o primeiro momento o próprio Supremo Tribunal Federal já dava essa inclinação. Agora sim, vamos ter a oportunidade de que todos os réus possam trazer as suas defesas, trazer suas testemunhas, trazer provas, e é justamente nesse momento onde vai poder ficar evidenciado ou não a existência de provas robustas capazes de fazer com que
se confirme o depoimento da delação do tenente-coronel Cid, ou então, eventualmente, fazer com que fique evidenciado o elemento oposto, que é o que a defesa tem tentado, que é desqualificar essa delação premiada e, com isso, tentar fazer com que o cerne desse julgamento acabe caindo, porque ele é fundamentado especialmente na delação do ex-ajudante de ordens.